Vamos lá, papirador, olha só, se liga. A gente agora vai falar sobre 3 assuntos envolvendo os triângulos e 2 deles é de muita importância. Vem comigo, olha só. Primeira coisa que a gente vai falar agora é sobre condição de existência. Muito simples, muito tranquilo, como o próprio nome diz, condição de existência. Ou seja, para existir o triângulo, existem algumas condições. E quais são essas condições? Essas condições é que o módulo, que é isso aqui, para quem não sabe módulo, logo de cara, eu preciso que você entenda que toda vez que o que tiver aqui dentro do módulo, ele sempre vai ser resultado positivo, independente se isso der um número negativo ali dentro. Se B menos C, por exemplo, der um resultado negativo, isso permanecerá positivo, porque não existe na geometria um lado negativo. Por isso que tem um módulo aqui que esse resultado vai ser positivo. Mais para frente vocês vão aprofundar em módulo, mas agora eu preciso que você entenda que aqui o resultado ele vai ser positivo. O módulo da diferença de 2 lados tem que ser menor do que o terceiro lado. Ou seja, se eu subtrair B menos C, o resultado dessa subtração, independente do sinal, tem que ser menor do que o outro lado. Da mesma forma que esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Como assim, Viana? Vou pegar um triângulozinho aqui básico só para a gente fazer um exemplo prático aqui dos valores. A gente pode pensar, quais valores que a gente pode pensar? Vamos botar aqui, ó, 3, 2, 4. Aí a gente precisa saber se esse triângulo ele existe ou não. Como é que a gente faz para saber? A gente pega aqui, ó, B menos C, ó, 2 menos 3, dá menos 1. Como está dentro do módulo, a gente considera o 1, né? Como eu falei, tudo é positivo. 1 é menor do que 4? Sim, então satisfaz a condição. Agora 4, ele é menor do que 3 mais 2, que dá 5? Sim, então é possível. Esse triângulo, ele existe. É possível construir um triângulo com as medidas 3, 2 e 4. E simples assim. A recíproca ela é verdadeira para os outros casos também. Se eu fizer A menos C, tem que ser menor do que B. Assim como B tem que ser menor do que A mais C. Vale para todos os lados. Aqui eu peguei só uma relação de B menos C, mas eu posso fazer A menos C, A menos B, e assim vai toda a condição de existência, beleza? Teorema do ângulo externo. Tá aqui um assunto importante na geometria. Então eu peço que você tenha bastante atenção, porque isso aqui é explorado de diferentes formas dentro da geometria, beleza? Se liga só. O ângulo externo, que é esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou botar aqui. Ângulo externo, vou botar um Azinho maior e um Ezinho. Ângulo externo é a soma, o ângulo externo de qualquer triângulo é a soma dos não adjacentes a ele. Ou seja, é a soma dos ângulos que não estão grudados com ele. Então esse ângulo aqui vai ser esse azulzinho mais o vermelho. Sempre vai acontecer isso? Sim. Se eu tirar o ângulo externo para cá, por exemplo, vou fazer aqui, ó, e eu vou ter um ângulozinho aqui, que eu vou botar ele de azul. Esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo externo aqui desse triângulo vai ser a soma dos não adjacentes. Quais são os não adjacentes? Esse azul e esse preto. Da mesma forma que se eu prolongar o segmento aqui de A, ele vai ser a soma dos não adjacentes. Sempre vai valer isso? Sempre. Vamos pegar um exemplo aqui mais ou menos? Se isso aqui vale 20 graus e esse aqui vale 30 graus, o ângulo externo só pode ser 50 graus. É simples assim. Pessoal, mas o seu avaliador vai te complicar em colocar isso aqui em diversas situações. O que eu preciso que você saiba é que o ângulo externo de qualquer triângulo é a soma dos não adjacentes a ele. Adjacente é o que não está do lado, não pode ser o que está aqui, ó, do ladinho dele, o preto, ok? Lei de Tales. Por que eu estou falando de lei de Tales? Sem antes, vai ter uma aulinha, que é o próximo módulo, que eu vou explorar o teorema de Tales com vocês. Aqui, eu só coloquei para te dar uma pitadinha e provar para você que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. E como é que eu provo isso? Usando o teorema de Tales. Então, olha só, se liga só. Eu tenho aqui um triângulo ABC, eu prolonguei o segmento da base, tá vendo? Estiquei aqui, ó. Prolonguei o Bzinho, prolonguei o C. E tracei uma reta paralela à base, que é essa reta aqui, eu tracei.
Ah, para que você traçou? Para fazer comparações, fazer deduções. Eu posso traçar uma reta paralela obedecendo as condições que tem de traçar uma reta paralela na geometria. A partir do momento que eu tracei uma reta paralela, ficou essa figura aqui, ó. Prolonguei esse lado, prolonguei esse. Pessoal, existe uma relação na geometria, dentro do Teorema de Tales, que diz o seguinte: duas retas cortadas por uma transversal, quando eu tenho um ângulo B aqui, ele possui uma correspondência com esse ângulo aqui. Isso é em qualquer situação? Em qualquer situação. Sendo que aqui, ó, eu vou ter uma correspondência. E para que você está fazendo isso? Ó, a partir do momento que eu tenho duas paralelas e uma transversal, esse ângulo sempre vai ser igual a esse. Toda vez que eu tiver uma paralela e uma transversal, sempre vai acontecer isso. Da mesma forma que eu tenho aqui, ó, duas paralelas e uma transversal, esse ângulo vai ser igual a esse. E a gente viu lá na nossa aula de ângulos que existe um negócio chamado OPV, que é os ângulos opostos pelo vértice. Que qual é a característica deles? Eles são iguais. Concorda comigo que se o C está aqui, ó, também será C. Da mesma forma que aqui tem um B, aqui também será B. E olha só o que eu tenho aqui completo, ó, um ângulo de meia volta completa. Sendo assim, eu posso dizer que A mais B mais C dá quanto aqui? Um ângulo de meia volta dá 180 graus. Então eu provei para você que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer soma-se 180 graus. Continua comigo, muita coisa por vir e vamos embora!